Então, os pacientes com micose fungoide geralmente passam por muitos médicos, muitos dermatologistas até conseguir um diagnóstico apropriado aí desse linfoma, tá? Então fala meu amigo, fala minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje nós estamos aqui para conversar sobre micose fungoide, que apesar de ter esse nome de micose, não tem nada a ver com infecção fúngica, com a micose que a gente está habituado a falar. Na verdade, a micose fungoide é um tipo de linfoma da pele, linfoma cutâneo primário. E por que primeiro a gente precisa entender o que é um linfoma? Um linfoma é uma neoplasia maligna, ou seja, um câncer derivado dos linfócitos, que são as células de defesa do nosso organismo. A gente está acostumado a falar de linfoma daqueles linfomas dos linfonodos, que é o mais comum. Mas existem aqueles linfomas que são fora dos linfonodos, que a gente chama de linfomas extranodais. E aí nós temos aqui a micose fungoide. Então é um linfoma da pele que nasce nos linfócitos da pele. Então acompanha comigo aqui que a micose fungoide é o tipo mais comum de linfoma da pele e, felizmente, é um linfoma extremamente indolente. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele demora muito a evoluir. Muitos pacientes passam vários anos, inclusive a vida inteira, com o linfoma de pele, com a micose fungoide, e não progridem, não avançam, não vão a óbito. Muitas vezes esse linfoma se comporta como uma alergia na pele e por isso, inclusive, que o diagnóstico é difícil. Então, os pacientes com micose fungoide geralmente passam por muitos médicos, muitos dermatologistas até conseguir um diagnóstico apropriado aí desse linfoma, tá? Mas felizmente ele tem um curso clínico bastante indolente, bastante arrastado. E ele se apresenta com lesões na pele, que a gente vai ver já em algumas fotografias, que são lesões que ficam principalmente em áreas cobertas. Áreas cobertas, ou seja, áreas que não tomam sol. Então, como a gente pode ver nesse bonequinho aqui, onde está pintado de azul, é o local em que a gente mais tem lesão de micose fungoide. Então, no tronco e na parte proximal aqui das coxas. Então, é muito comum a gente ver o início das lesões de micose fungoide nas mamas, nas regiões glúteas, né, nas nádegas dos pacientes, e que ficam ali por anos. Isso ocorre porque a luz solar, né, a radiação ultravioleta, acaba diminuindo a quantidade de linfócitos. E por isso, nessas áreas aqui que tomam mais sol, que estão pintadas de branco, não é tão comum a gente ter essas lesões de micose fungoide. Elas podem ocorrer, mas não é o local mais comum. Mas raramente, né, em alguns pacientes, essa doença pode progredir com o tempo, né, e aí ela sair da pele e ir para outros órgãos, né, principalmente aí acometer os linfonodos, né, os gânglios e até vísceras mais profundas, como o sistema nervoso central, né, o cérebro, pulmões e até trato gastrointestinal. Então, tipicamente a micose fungoide ela tem uma apresentação de várias lesões de pele, começando com o que a gente chama de PET. Depois de anos surgem as placas e depois os tumores. Vamos ver agora essas fotos aqui para ficar mais claro para a gente. Então esse é um paciente aqui que tem o que a gente chama de PET, né? Que é essa lesão aqui eritematosa, ou seja, um pouco mais avermelhada, que tem essas superfície aqui levemente atrófica, então algumas pessoas dizem que tem aspecto de papel de cigarro, né? Ela tem essa atrofia aqui e que fica aí por vários anos. Então o paciente vai passando pomada, vai tratando com corticoides tópicos, né? Com pomadas e cremes sem melhora ou com pouca melhora ao longo dos anos, né? E aqui o paciente que já tem PETs mais disseminados, né? E aí, essa doença, então, ela vai avançando e depois surge o que a gente chama de placas, que são essas áreas agora aqui que são mais elevadas. A gente diz que essas lesões são mais infiltradas. Quando a gente passa a mão, a gente consegue sentir que ela é um pouco mais profunda, é mais elevada, diferente do PET que a gente viu. Então, esse paciente aqui já evoluiu com essas placas. Aqui nós temos uma outra paciente também com essas placas, então percebam que essas lesões aqui são mais sobreelevadas, então isso já está numa segunda fase, né, da micose fungoide, né, quando surgem essas placas, e alguns pacientes, infelizmente, acabam evoluindo com a formação aqui de tumores, né, então formam esses nódulos, às vezes esses nódulos podem acabar até ulcerando aí, então isso já ocorre numa fase um pouco mais avançada da micose fungoide. A maior parte dos pacientes, eles ficam ali com PETs e placas por muitos anos, né, sem evoluir com esses tumores, mas alguns podem
partir para essa apresentação. E por que que isso ocorre, né? Por que que um paciente tem a pele normal, depois passa a evoluir com PETs, placas e depois tumores? Então, observa nesse esqueminha aqui, que é um pouquinho complexo, mas eu vou facilitar aqui para você. Então, essas células azuis são os nossos linfócitos normais. E essas células vermelhinhas aqui, né, vermelhas, elas são as células dos linfócitos neoplásicos, os linfócitos cancerígenos. Então, nas fases iniciais de PET, nós temos mais células normais, linfócitos normais, do que os linfócitos doentes. Depois que ele vai virando em placa, percebam que a quantidade de células vermelhas aumentou e o número de células normais diminuiu. E posteriormente, quando viram tumores ulcerados, olhe que a gente praticamente só tem essas células vermelhas, essas células aí neoplásicas. Então, ao longo do tempo, vai aumentando o número de linfócitos neoplásicos e diminuindo o número de linfócitos aí normais. E quando a gente trata esses pacientes, né, quando a gente vai fazer o tratamento, a gente quer justamente diminuir o número de linfócitos neoplásicos, linfócitos cancerígenos, e aumentar a quantidade de linfócitos normais. Esse é o tratamento que a gente tenta fazer aí para os pacientes. E olha só, quando o médico suspeita de uma micose fungoide, o ideal é que ele faça uma biópsia de pele, tirar um pequeno fragmento da pele ali para análise. Mas, quando é feita uma biópsia na fase muito inicial da micose fungoide, né, naqueles PETs, é difícil o diagnóstico sair pela biópsia, tá? Então, o que a gente vai ter na biópsia aqui? A gente vai ter, olha só, aqui é a pele, né? Aqui nós temos a epiderme, que é a parte mais superior da pele, e nós temos aqui a derme. Então, o que a gente vai ver, como é um linfoma, é um acúmulo desses linfócitos na epiderme, como a gente está visualizando aqui. Então é esse o que o patologista vê. Mas isso muitas vezes é muito discreto e o patologista tem dificuldade de dar esse diagnóstico. À medida que a lesão vira um tumor, aí a gente consegue ter já um diagnóstico mais fácil, né? Quando a gente tem já muitos linfócitos na pele, na derme, até a derme mais profunda, como aqui é o caso. E um exame que a gente faz para a gente saber qual é o tipo desse linfócito é a imunistoquímica. A imunistoquímica é um exame que a gente faz na biópsia de pele dos pacientes com micose fungoide para saber ali qual é o tipo de linfócito que está alterado. E aí existem vários marcadores que a gente faz aí nessa imunistoquímica. Então eu coloquei aqui os principais marcadores. Um laudo, né, de um paciente com micose fungoide, ele veio com CD3 positivo, então é um marcador de linfócitos. Com perda da expressão de CD7, é um marcador que normalmente está expresso nos pacientes com micose fungoide, nos pacientes normais, né, nos linfócitos normais, mas na micose fungoide tem uma perda dessa expressão, e esses linfócitos geralmente são CD4 positivos e CD8 negativos. E pode ter expressão de CD30 ou não. Isso é muito importante a gente saber se tem expressão de CD30 ou não, porque existe um tratamento mais moderno hoje para micose fungoide, que é o brentuximab. O brentuximab é um quimioterápico específico para os pacientes que têm linfoma e que têm expressão do CD30. Então, se é um paciente que tem micose fungoide e que tem CD30 expresso, a gente pode utilizar esse tratamento mais moderno, um tratamento melhor, que é o brentuximab. E aqui é só mostrando que dependendo então do paciente, se ele tem PET, se ele tem placa ou se ele tem tumores, a biópsia de pele vai mudando, vai ficando mais fácil o diagnóstico à medida que a doença vai avançando. Mas obviamente que o ideal é que a gente faça um diagnóstico mais precoce. A melhor coisa é a gente conseguir fazer o diagnóstico de micose fungoide quando ela está nas fases de PET, parecendo uma alergia, porque a gente trata precocemente os pacientes e assim a gente consegue evitar a progressão dessa doença. E por que é importante isso? Então isso aqui é uma figura retirada de um artigo científico que a gente faz análise, para analisar aqui o prognóstico, ou seja, qual a chance do paciente sobreviver ao longo dos anos com micose fungoide. E quando a gente olha os pacientes que têm micose fungoide no estágio 1, estágio 2, né, que são aqueles pacientes no estágio mais inicial, só com PETs, a sobrevida deles ao longo do tempo, né, é bastante animadora. A gente vê aqui que os pacientes vivem aí mais de 30, 35 anos. Isso aqui porque a pesquisa não foi ao longo do tempo, né? A gente consegue ver muito mais anos esses pacientes vivendo. Agora, quando o paciente começa a apresentar tumores, né, na pele e tem aí acometimento de linfonodos, a sobrevida, né, o tempo de vida médio do paciente diminui bastante.
Perceba que muitos pacientes acabam morrendo, olha, com 5 anos, com 15 anos de vida. Então, o ideal é que a gente faça o diagnóstico mais precoce para que a gente possa fazer o tratamento mais adequado para o paciente aí, evitando essa progressão dessa doença. E para o tratamento, nós temos vários tipos de tratamento que a gente pode fazer, a depender da fase da doença que esse paciente tem. Então, quando ele está naquela fase inicial, com esses PETs e placas, a gente geralmente trata com corticoides tópicos, né? Corticoides tópicos, está em inglês aqui, mas seriam os corticoides tópicos bem potentes aí. Existem outros tratamentos que muitas vezes não estão disponíveis no Brasil, né, como o gel de bexaroteno, a mostarda nitrogenada, que talvez volte ao Brasil, mas atualmente ainda nós não temos ela disponível. Nós podemos utilizar imiquimod, o tazaroteno, e também podemos lançar mão, olha, de fototerapia. Fototerapia é um grande aliado no tratamento da micose fungoide. Lembra que no começo da nossa discussão eu falei que o banho de luz, que a radiação ultravioleta, né, o sol diminui a quantidade de linfócitos. E então a gente pode fazer essa exposição à radiação ultravioleta de forma controlada para reduzir a carga de doença desses pacientes. Então a gente faz a fototerapia. Essa fototerapia pode ser tanto com UVB quanto com UVA. A diferença de uma ou da outra é que no caso da UVB a gente não precisa dar nenhum medicamento antes do paciente fazer a fototerapia, enquanto que na UVA o paciente precisa tomar um medicamento antes, né, o que a gente chama aí de oxoraleno, né, o psoraleno, para sensibilizar a pele e o banho de luz funcionar de forma mais adequada. É importante a gente saber que nas fases iniciais da doença, então nós não tratamos os pacientes com medicações sistêmicas, com medicações agressivas, tá? Então a gente trata com corticoides, fototerapia, como eu falei, né? Nos pacientes que já têm uma doença mais avançada, que começam a fazer tumores pela pele, aí a gente vai precisar lançar mão de medicamentos sistêmicos. E qual que é o tratamento, o medicamento sistêmico mais utilizado, o que tem melhor evidência científica que funciona, é o interferon. Então é a primeira opção de tratamento sistêmico que a gente tem para esses pacientes, tá? A gente faz interferon para ele. Mas outras opções que a gente tem aqui no Brasil é o que? Metotrexato, nós podemos utilizar a citretina também. E aqui tem vários tratamentos que infelizmente a gente não tem disponível no Brasil, como o bexaroteno, o pralatexato, né? Mas aqui, olha, o brentuximab que eu falei, ele é uma opção excelente para aqueles pacientes com micose fungoide que tem expressão de CD30. E nos pacientes que estão mais avançados, já com doença em linfonodos, a gente precisa às vezes fazer quimioterapia, né? Das quimioterapias mais utilizadas é a gencitabina, mas às vezes a gente precisa fazer quimioterapias mais agressivas, como o uso do CHOP também para os pacientes, tá? Então aqui só um resuminho também das quimioterapias, dos tratamentos que a gente faz, dependendo do estadiamento de cada paciente, mas isso é mais específico, a gente não precisa entrar aqui em detalhes. Uma coisa super importante que muitos pacientes acabam perguntando para a gente é o seguinte: micose fungoide, ela é transmissível do ponto de vista hereditário? Não, tá? Então não passa de um pai para o filho, então não é uma doença adquirida geneticamente, tá? Outra coisa, transplante de medula óssea pode ser utilizado para o tratamento da micose fungoide? A resposta é sim, para aqueles pacientes que têm a doença mais avançada, que têm tumores, que têm doença em linfonodo, que a gente consegue fazer uma quimioterapia e melhorar, a gente pode sim fazer transplante de medula óssea, principalmente halogênico para esses pacientes, ou seja, de outros doadores, e isso acaba ajudando também bastante, tá certo? Então isso aqui era nossa conversa de micose fungoide. Se você gostou, deixa o like. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários aqui que eu vou prontamente tirar essa dúvida sua, caso você tenha ela, e compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você conhece que tenha micose fungoide ou que esteja estudando aí sobre essa doença, tá certo? Então um forte abraço e te espero nos próximos vídeos.